Eu sou o Felipe. Eu vou apresentar a proposta do nosso trabalho, junto com a professora doutora Kelly, da UFPR. E a nossa proposta é sobre o português como segunda língua para surdos, uma sequência didática por meio de HQs sinalizadas, bilíngues. Nosso objetivo é apresentar esse processo de ensino de língua portuguesa como segunda língua para estudantes surdos, por meio de HQs sinalizadas. Conforme os autores Almeida, César, Spelling, e Baleia, dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2025. A fim de tornar um recurso disponível como sequência didática bilíngue, oferecido para toda a comunidade. Quanto ao envolvimento na área de HQs sinalizadas, inicialmente pelo pertencimento à comunidade surda, bem como também o pertencimento à área do hipergênero História em Quadrinhos, especificamente falando de HQs sinalizadas. Já participei em eventos presenciais como CCXP, também já apresentei propostas de trabalho na HQ Wiki, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também tenho participado constantemente das jornadas internacionais de quadrinhos pela ECA USP. E todo esse envolvimento também iniciou principalmente pelo projeto HQ Sinalizadas da UFPR. Quanto à primeira etapa, gostaria de ressaltar que eu, enquanto mestrando em letras da UFPR, apresento nesse momento a pesquisa documental e bibliográfica em periódicos. Artigos e todas as leituras realizadas. A base teórica inicial foi produzida por meio da Bíblia de Roteiro de Quadrinhos, pelos autores Danton, Santana e Lobão. Autores ouvintes, que trazem várias orientações sobre roteiros para quadrinhos e como produzi-los. Complementar a isso, também temos o livro da autora Karen Strobel, sobre a cultura surda. Neste segundo momento, apresento aqui o currículo, a proposta curricular para o ensino de português escrito como segunda língua para estudantes surdos da educação básica, e que neste momento foi realizado um recorte. Esse documento foi publicado pelo Departamento de PESB, CEMESP e MEC, desde o ano de 2021. E ele apresenta em sua proposta o ensino de português para surdos, como eu apresentei, todos os níveis de educação básica e nível superior. Mas para esse trabalho foi feito um recorte à base de análise desse currículo e a relação com as histórias em quadrinhos no ensino médio. Quanto a bibliografias especializadas em HQs,
Observem. Existe uma gama de HQs nacionais sinalizadas produzida pelo próprio projeto de HQs sinalizadas da UFPR, orientado pela professora Kelly. São muitas as publicações, como Cordel em Libras, como Mulher na Segunda Guerra Mundial, como a História da Educação de Surdos, Tons de Melancolia, Língua Indígena de Sinais, as LIS. E essas foram as leituras realizadas para entender a sequência didática. Entender a sequência didática a partir de HQs sinalizadas produzidas por esse projeto. Essas HQs, complementar a isso, nós também temos outros gêneros, bem como um mangá, produzido pela quadrinista Ju Loyola, e o gênero cartoon, pelo quadrinista surdo Lucas Ramon. Vários gêneros envolvidos. Nós também temos HQs internacionais, bem como Blue Ear, que é o Orelha Azul, né, com superpoderes, que foi produzido pela Marvel. Também temos Humor Surdo, por um outro cartunista surdo também. E tirinhas como That Deaf Guy, que são crônicas sobre a história da educação de surdos e situações do cotidiano. Isso apresenta elementos e artefatos linguísticos que são bases para compreender a produção de HQs, tanto a nível nacional e internacional. E as HQs anteriores utilizam língua de sinais americana. Esses outros exemplos são mangás com outras línguas de sinais. Há também histórias em quadrinhos com musicais, chineses, japoneses. Quanto aos sistemas educacionais, gostaria de fazer uma breve apresentação para compreendermos o que é educação bilíngue. Segundo dados do INEP, no Brasil nós temos 64 escolas bilíngues de surdos, sendo 63.106 alunos surdos, surdos cegos e com deficiência auditiva. Quanto aos sistemas educacionais brasileiros existentes, nós temos 3 sistemas, sendo eles organizados como educação especial, educação inclusiva e educação bilíngue, sancionada pela Lei 14.191 do ano de 2021. Que inclui na LDB como modalidade de educação para surdos, dos e para surdos. Aqui brevemente a cultura surdo e o letramento visual como instrumento, a identidades envolvidas, a artefatos linguísticos culturais. E ao falar sobre a sequência didática bilíngue, é necessário considerar todos esses elementos. Nessa etapa da metodologia de pesquisa, ressaltando que é uma pesquisa básica, exploratória, descritiva e explicativa, retomando que ao criar HQs sinalizadas, ela segue uma estrutura proposta pela nossa orientadora, a professora Kelly. Você deve conhecer o público, dispor de referência teórica, dentre outros elementos. Totalizando, então, 6 elementos para esse processo. Sendo o último a paciência e desenvolvimento da HQ. Agora aqui eu quero ressaltar a importância de figuras de linguagem em Libras e português e seus efeitos de sentido por meio de HQs sinalizadas. Nós temos figuras de linguagem catacrese, antítese, metáfora, onomatopeia, eufemismo, personificação ou prosopopeia.
Ironia. Aqui são figuras de linguagem que podem ser apresentadas e estudadas por meio de HQs com atividade de português como segunda língua. E aqui, nesse breve momento, eu analiso algumas HQs em seus diversos gêneros. Aqui, por exemplo, nós temos a primeira, uma maneira de antítese, por meio de uma tirinha do Batman, onde bravo, feliz e triste, ele mantém a mesma expressão, sendo uma característica de antítese. A catacrese como uma maneira de substituição para determinada expressão. E aqui fazendo uma comparação com o intérprete em momentos de conferência. A comparação, ou metáfora, né, demonstrando como é o processo rápido de ser criança para ser adulto ou jovem. Outra figura de linguagem, a ironia, apresentada em tirinhas, com crônicas diárias sobre o contexto de surdos, e ali nós temos um contexto de um surdo com o seu pai indo ao supermercado. Onomatopeias, como figura de som, e suas representações na escrita, como no exemplo ali do Lucas Ramon, né, que produz o Tiquinho, o seu personagem, e ali no caso tem uma personagem que toca no gato e o gato resmunga dizendo "af". E aí há uma expressão, há marcadores, e esse "af" nada mais é do que uma onomatopeia. Ali também um outro trecho, né, de uma onomatopeia na Batalha de Varsóvia, em 1939, com um explodir, bum. E a personificação, que nada mais é do que a incorporação. E ali, quando é feito o sinal de leão, é personificado o leão em si. Ou seja, é sinalizado o leão e personificado o leão em si. Outro exemplo é fazer o sinal de flor e de fato ser a flor. Bem como também o outro personagem, que ao sinalizar o rir e o deboche, ele é o personagem em si. Aqui brevemente, que quando lidamos com figuras de linguagem HQs conforme o currículo PSLS, nós temos esse repertório. Estratégias de ensino conforme o currículo, nós temos na escrita, a reescrita, a escrita colaborativa, a escrita mediada, por meio de gêneros como cartoon, comics, charge, exines, fanzines, tirinhas e mangás, que são utilizados como gêneros para a produção de português escrito e leitura. Finalizando neste momento, quero aproveitar para divulgar que ainda esse ano a minha HQ Plurilingue será lançada. Há 4 línguas envolvidas, sendo Libras, língua de sinais mexicana e língua de sinais americana, tanto na modalidade de língua de sinais como língua oral. E concluindo, o objetivo dessa proposta é que, ao longo do tempo, possamos construir surdos leitores e escritores que valorizem todas as suas singularidades linguísticas. E que possamos respeitar essas singularidades linguísticas por meio de uma proposta visual e funcional, utilizando as HQs sinalizadas no ensino médio, como proposto aqui. Essas são as referências mencionadas. Observem. E o meu muito obrigado. Até mais.